Lá. E o gol mais bonitão do Domingão é de Zinho. Ele gruda a bola no pé, passa pela zaga, quase perde. Vai que não vai, acaba indo, recupera, dribla o goleiro e marca com categoria. Grêmio 3, América Mineiro 1. Isso não é um golzinho, é um golzão. Então, dessa forma, a gente abre e te passa a palavrazinho. Então, te agradecendo por ter aceito o convite da faculdade, né? Eu vou só trancar os microfones aqui, já libero o Duzinho de novo, tá? Então, agradecendo ter aceito o convite e te passo a primeira pergunta, assim, com relação, assim, como é o início de carreira do atleta e a transição da formação para o profissional? Obrigado, Zinho. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, um abraço aí, um beijo para todo mundo que está na aula aí, participando, né, dessa live. Obrigado aí pela abertura também, né? Rever gol sempre é bom. E foram vários gols pelo Grêmio, né? Foi uma felicidade muito grande. 3 anos de Grêmio, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho. Campeão da Copa do Brasil no dia do meu aniversário, né? Olha aí, que alegria. Dia 17 de junho de 2001, contra o Corinthians lá no Morumbi, fazendo gol. Aí a comemoração ficou perfeita, né? Pô, que maravilha. Bom, então, eu comecei na base do Flamengo, né, com 11 anos de idade. São oportunidades que a vida nos dá, né? E uma criança que estava jogando um futebol na rua, eu sou de Nova Iguaçu, é uma cidade aqui do interior do Rio de Janeiro, é a Baixada Fluminense, uma área mais carente, e a minha grande diversão era jogar bola, era soltar pipa, era aquela brincadeira de criança daquele tempo. Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe do lar, e então eu estava jogando uma bola na rua, na pracinha, perto de casa, com os amigos, e um rapaz que trabalhava no Correio, o professor Paulo César, meu amigo até hoje, conhecido lá como Fala Fino, porque quando ele dava orientação e ficava nervoso, a voz dele afinava, os gritos dele, né? E ele passando de bicicleta, porque ele trabalhava no Correio, vou resumir, tá? Porque a gente não tem tanto tempo. Ele passando de bicicleta, que ele trabalhava no Correio, parou e ficou vendo aquelas crianças jogarem. Quando terminou o nosso joguinho, que a gente ia sair para ir para casa, ele me abordou e falou: olha, eu tenho um time de futebol, que eu sou treinador, queria te convidar para jogar, mas é uma criança, né? 10 aninhos para 11 anos. Fiquei meio assim, com receio e tal. Aí eu falei onde eu morava e ele foi à minha casa para pedir para os meus pais se eu podia jogar, que era nos finais de semana, esse time. Esse time era o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, um curso de inglês que a dona era uma americana, a Missy Heitman, e eu não sei por que ela foi morar em Nova Iguaçu. Ela saiu dos Estados Unidos, foi para Nova Iguaçu, montou um curso de inglês e era apaixonada por futebol e bancava esse time. São as coisas da vida, né? E eu fui jogar nesse time, bancado por ela, e a diversão, a alegria de jogar futebol de uma criança. Esse professor Paulo César tinha conhecimento em alguns clubes e marcou um jogo contra o Flamengo. Aí aquela criançada entrou dentro de uma Kombi e nós fomos lá para o 21º Batalhão do Exército de São Cristóvão. É um bairro aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo Mirim treinava nesse local. Nós chegamos lá, o Flamengo chegou com ônibus, né? Os garotos do Flamengo com uniforme. Lembro até hoje, era um meião azul, um short azul e uma camisa vermelha e preta mesmo, que era de treino, esse uniforme do Mirim. Pois bem, nós ganhamos de 3-0 o jogo, eu me destaquei, e o treinador do Flamengo me escolheu, junto com mais 4 garotos, a irem ao Flamengo fazer teste. E assim começou a minha história. No Flamengo, eu fui, saindo de Nova Iguaçu, o professor Paulo César foi contratado pelo Flamengo como olheiro, carteira assinada, o Fala Fino virou funcionário do Flamengo, porque nos testes eu fui muito bem e o professor Carlinhos me aprovou. Então o Fala Fino começou a me levar para o Flamengo, para esses testes. Quando ele se tornou funcionário, o Flamengo abriu um núcleo do Flamengo lá em Nova Iguaçu, que ele tomava conta. Como eu falei no início da história, meu pai era motorista de caminhão, não podia me levar, eu uma criança. Pois bem, os meus amigos mais velhos, meu pai dava o dinheiro da passagem e eles me acompanhavam, porque
eram 2 ônibus, né? Para uma criança de 11 anos pegar, acordar 4h30 da manhã para sair de Nova Iguaçu para ir lá para Gávea, é claro que a minha mãe, a dona Litinha, não queria deixar eu ir. 11 anos de idade, então foi um período difícil, uma época totalmente diferente, mas que me moldou, que me formou como homem, né? Como cidadão. O Flamengo foi importante porque me deu essa oportunidade. Tive a educação na minha casa, mas a minha formação na base começou e foram 7 anos de base, passando de categoria por categoria. Não era fácil, chegava naquele período da subida de categoria, né? Tinha as dúvidas se ia ficar, se não ia ficar, mas como eu sempre estava como titular, jogando, me destacando, sendo campeão, né? Automaticamente vinha aquela confiança que eu ia passar. Mas eu era magrelinho, pequenininho, né? E tinha aquela coisa do corpo ser um pouquinho mais forte, mais alto, aquela coisa do futebol, sempre tinha dúvida. Então foi difícil essa formação, essa transição, mas eu tive vários treinadores importantes. O Carlinhos foi um deles, né, que me aprovou e foi meu treinador. E tinha um treinador, não sei quantos anos você tem, se tem uma galera mais antiga aí na live, não sei se conhece, o Silva Batuta foi um centroavante que jogou no Flamengo, jogou no Barcelona, jogou na seleção brasileira de 1962, essa época. E ele me falava, meu filho, que ele gostava muito de mim, ele falava, chegar ao profissional vai ser difícil, mas o mais difícil vai ser você se manter lá, porque a competitividade lá é muito maior, visto que se você chegar, para você permanecer, toda hora vai estar chegando jogadores da base que estão se formando. E tem a cobrança do profissional, tem a cobrança da torcida, tem a cobrança da imprensa, já é profissional, você já vai ser remunerado. Então a exigência pela alta performance vai ser muito grande. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que o importante não era só eu chegar, o importante era eu me manter lá. E para isso eu me dediquei muito à minha carreira, à minha profissão, abdiquei de muitos prazeres pessoais em prol da minha carreira, de ser um atleta profissional na acepção da palavra, ser atleta, não ser somente um jogador de futebol. Então, foi gratificante porque eu cheguei ao profissional, eu joguei ao lado dos meus grandes ídolos, né? Porque um garoto de 11 anos que pegou o autógrafo do Zico lá na Gávea, quando eu cheguei ao profissional, eu joguei ao lado dele, fui campeão ao lado dele. Então, prêmio maior que esse, né? Não tem. Então, foi sensacional essa transição de profissional, de juniores para profissional, porque eu comecei a treinar primeiro, os treinadores iam me levar, eu treinava lá um pouco, voltava para a categoria de base, ia completar treino profissional, voltava. A minha base familiar foi fundamental, de os pés no chão, de não deixar o ser reconhecido já na rua, o jogar no Maracanã, o dar entrevista, ou já ter uma graninha, um saláriozinho, subir a cabeça, né? Um garoto de Nova Iguaçu, já ter um carrinho e tal. Então, toda essa transição, a família, os pés no chão, o ensinamento do seu Crisanda, da dona Litinha. Meu pai é paraibano, minha mãe é baiana, então a raiz do Nordeste, né? Do Do povo que lutador, do batalhou, povo né, Zinho? lutador. Tem ideia, né? É. Então foi assim a minha história até chegar ao profissional, Alexandre. Bacana, bacana. Zinho, eu tenho uma próxima pergunta, só para te deixar também a par aqui. Já está o Haroldo Santos conosco e também está um ex-colega teu de Grêmio de 2001, Alex Xavier, zagueiro. Está na aula, que Sim, também é zagueirão. nosso acadêmico, está Campeões conosco também. juntos. Isso. Um abraço aí para ele, para o Alex. Haroldão, meu parceiro, obrigado aí pelo convite, né? Eu vou aproveitar enquanto o Alex está tentando liberar o som ali. Zinho, tu pegasse uma geração do Flamengo, que foi a geração de 80 para 87, e tu veio de uma leva dos anos 80, ali do final dos anos 80, de início de Flamengo, que foi uma leva de ouro, né? Da escolinha da escolinha não, da base do Flamengo, né? E tu pegou uma transição de um formato de preparadores físicos, passando pela geração 90, depois no Palmeiras, onde tu pega o Melo, uma nova filosofia de trabalho, passando até os anos 2000. Então, eu gostaria que pudesse falar um pouquinho desse sentimento, dessa comparação para profissionais de educação física aqui.
Ah, mudou muito, né, Alexandre? Poxa, muito boa essa pergunta, porque como o futebol mudou, né, nessa parte física, a tecnologia, a ciência no esporte. Eu lembro, cara, que o trabalho físico da semana no Flamengo, da gente, era ir na Lagoa Rodrigo Freitas dar uma volta na lagoa. São 8 km, né? 8 km contínuos. Então, tinha aquela coisa do aeróbico ser isso. A musculação já existia, mas é claro que não com tanta aparelhagem e com tantos dados, né? Porque hoje os jogadores. Hoje não, eu peguei isso também jogando. A gente primeiro faz os testes todos, regula-se as cargas todas individuais, né? Naquela época chegava lá e botava o mesmo peso para todo mundo e um circuitão fazia e campo. E assim, a ênfase era muito os membros inferiores, né? Não tinha muita coisa assim, peitoral, braço, o abdominal um pouco. Eu estou falando lá no meu início mesmo, 85, 86, 87. Aí depois começa assim, a introduzir o trabalho físico com a bola, porque antigamente subia a arquibancada, era o trabalho de força também, trabalho na areia da praia, né? Porque o Rio de Janeiro tinha essa facilidade, então a gente trabalhava muito agilidade e força na areia, na praia. Como eu falei, o trabalho a longa distância era vista chinesa, era lagoa, era correr no calçadão da praia, era ir para o bosque aqui, que tem, enfim. Hoje, aí depois de um tempo, não, né? A gente já vê o preparador físico com uma equipe de trabalho, o fisiologista chegando para também municiar o preparador físico com informações fisiológicas para que o cara possa determinar, às vezes, até trabalhos individuais, atleta por atleta, ou grupo, né? Eu lembro que uma época já passou para aquela coisa de fazer o teste de Cooper, fazer aquele teste de Cooper, lembra do teste de Cooper? É verdade. E aí você tinha mais ou menos o limiar aeróbico, e aí dividia-se os grupos. O grupo de quem corria 15 km por hora, o grupo corria por 14, por 13. Então, geralmente, goleiro, zagueiro ficava naquele grupo mais lento. Os meio-campos eram aqueles que corriam num ritmo mais forte, laterais, né, que fazem um percurso maior. Então, foi mudando, foi tendo essa evolução. Eu, graças a Deus, peguei isso tudo. Como eu falei, entrou ali o teste do lactato para ver como é que você estava, né? Como é que o desgaste de cada um foi, como é que estava. Começou aquela coisa de você fazer os tiros mais curtos, né? Trabalhos aeróbicos mais intervalados, né? Então, você fazia tiros de 1.000, né? Que era 1 km, mas você corria 1 km, parava, vinha lá, furava o dedo, testava, via como é que estava, via o batimento, recuperou, sai para o outro tiro. Então, foi evoluindo. E depois de uma época eu vi que já não se faz tanto o trabalho de tiros longos, né? O trabalho aeróbico hoje está se fazendo até com a bola, em mini-jogos. Então, divide-se grupos e aí faz ali um joguinho de 4 minutos intenso, para. Mas com bola, tudo com bola, né? Faz muitas coisas com bola. E quando se faz algum trabalho mais de corrida, sempre intervalado, nada muito contínuo, muito longo, né? Como eu peguei de você correr 8 km direto, né? Então, até porque hoje o desgaste de muitos jogos, muitos outros treinamentos que tem que ser feito, então os equipamentos que hoje também tem, né, que proporcionam aos profissionais a olharem tudo. Então, mudou bastante. Eu acompanhei isso tudo. Ótimo, não, perfeito. E tu pegasse então também, né? Obviamente participou daquele time do Tetra, que marcou bastante. E ali já veio um novo formato, né? O Parreira, que era professor, que é professor de educação física, já indo na linha de treinador, com o Zagallo, né? Que tu deve ter trabalhado com ele no Flamengo também, eu acredito, não? Então Sim. já veio com essa dupla, essa parceria. E o que tu pode trazer assim de algo que foi diferente, fundamental para a conquista daquele Mundial de 94 de vocês? Então,
muitos jogadores participaram da Copa de 90, né? Então, a experiência desses jogadores, como Branco, Ricardo Rocha, Jorginho, Tafarel, Dunga, o próprio Romário e Bebeto também estavam na Copa de 90, mas não jogaram tanto, né? Mas estavam, o Mazinho, esses jogadores, eles trouxeram informações das coisas ruins, das coisas erradas, da organização, da logística e também do coletivo, dos trabalhos, dos treinamentos. E isso foi fundamental para municiar o Zagallo e o Parreira e o Moraci com o Prima, que eram os preparadores físicos, né? O Moraci Santana com o Prima, né? O nosso supervisor também, o Américo Faria, o gerente, né? Então, eles blindaram mais a seleção, blindaram mais o grupo, eles fizeram uma logística de trabalho para que a imprensa, o torcedor, tivesse o contato, mas, ao mesmo tempo, não interferisse no objetivo alcançar a performance do trabalho, do treinamento. Isso foi difícil, porque uma parte da imprensa não gostou de ficar fora de treino, de não assistir treino, né? De não ter liberdade de entrevistas. Então, eu acredito que muitas das críticas táticas e técnicas que aquela seleção sofreu foi muito por essa mudança de conduta e de acesso à seleção, que a imprensa ficou restrita. Não entrava na concentração ninguém, porque 90, além de familiares, mas entrava amigo daqui, amigo dali, empresário de futebol, marcas de patrocinadores, e isso gerou um clima ruim dentro da seleção de 90. E eles não queriam isso na seleção de 94. Tanto é que a gente ficou numa vila, a entrada da vila tinha toda a segurança do FBI, né? E também a segurança da seleção. Então, os familiares chegavam na portaria, nós éramos avisados, aí a gente ia lá na frente na recepção e batia um papo com a família ali. Não tinha essa coisa de entrar todo mundo para dentro da concentração. Então, isso se limitou. Como eu te falei, entrevista era só na hora do treino, e assim mesmo tinha uma área destinada para isso. Quem passou por ali pegou, conversou, não conversou mais, entendeu? Então, isso tudo foi importante para uma concentração da equipe, para a seleção se unir mais ainda, porque realmente era gente dentro da concentração, em Los Gatos, né, que era a primeira concentração nossa. A preparação toda também foi muito legal. A gente primeiro fez toda uma série de baterias aqui na Escola de Educação Física do Exército, depois na Granja Comaria, uma primeira preparação. Depois a gente já foi antes lá para os Estados Unidos para fazer os jogos amistosos, que a gente fez alguns. Então a gente ficou um período lá também, antes da Copa. E isso foi fortalecendo o grupo, fechando, focando todo mundo na Copa do Mundo, sem interesses fora. O Parreira determinou muitos dias que seriam de folga, como seria. Então, o que cada um poderia fazer, aí cada um está livre. Mas era um período ali de algumas horas pós-jogo, com horário determinado de reapresentação. Isso eu acho que foi fundamental, né? E foi uma mudança radical no Brasil. Eu acho que a seleção de 94, além de taticamente ela ser muito importante para o nosso futebol, a disciplina tática, a obediência tática, o comprometimento de um grupo, não valorizar só o individual, que o Brasil continua tendo e sempre vai ter, o talento do jogador brasileiro, a qualidade do jogador brasileiro, mas que esse talento, essa qualidade tem que ser colocada para um conjunto, para um grupo. E o Parreira soube usar muito bem isso, da importância de cada um na sua função. O grupo entendeu isso. Como eu falei, a gente tomou muita pancada, mas o objetivo era alcançar a conquista depois de 24 anos.
24 anos, o Brasil não era campeão do mundo, gente. Desde 70, com a seleção brilhante do Pelé. E passaram grandes gerações, grandes elencos, grandes craques, fenômenos, e que não ganhava. Alguma coisa tinha que mudar para ganhar. Só o talento individual não estava sendo bastante. Só a característica habilidosa do jogador brasileiro não estava sendo suficiente. A Itália, com a sua obediência tática, a Alemanha, com a sua forte disciplina, estavam nos vencendo. Então, Perfeito, acho que isso foi fundamental para a conquista vir. Perfeito. Não, o Parreira, ele vem numa escola junto com o Luxemburgo, né, seguindo ali do Bragantino, tem o Nelson Batista naquele início, e depois, realmente foi uma transição técnica, tática desse grupo, que dali passou os times a jogar por muito tempo com os 3 volantes, 3 meias, né, de marcação, os 2 meias mais característicos de marcação e mais o meia. Até eu vou ser bem sincero, não é falso modesto, eu não gostava da brincadeira que diziam que tu rolava com a bola, mas eu queria ver quantos conseguiam proteger a bola da forma que tu protegia, né? E isso eles não enxergam. Eu trabalhei muito tempo com futsal. O Iniesta e o Xavi então, cansou de fazer isso no Barcelona do tic-tac e não chamavam, né, ele de ceradeira. Então, tu fez escola nisso aí também, né? Então, nessa questão de proteção de bola, fez escola, que é uma jogada muito característica do futsal também, né? De proteger dessa forma. A gente enxerga muito isso no futsal. Aí depois, seguindo mais adiante, tu obviamente teve as conquistas do Palmeiras, com o Luxemburgo, com o Melo, né? Com um novo sistema. E tu teve um técnico vindo do interior do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, com uma nova proposta, uma nova filosofia, um formato diferente de falar, que conquistou a Copa do Brasil com vocês, que é o Tite, e logo mais veio a conquistar o Brasil e hoje é o técnico da seleção. Legal. Não, sem dúvida. O Vanderlei já era aquele treinador, como eu falei, que priorizava muito posse de bola e um jogo bem ofensivo, né? Com jogadores, priorizando jogadores. Ele preferia ter jogadores com muita habilidade técnica e que esses jogadores se comprometessem com a parte tática, né? Do que pegar só aquele cara que é mais marcador para a função. Então, eu fazia essa função, o Mazinho fazia essa função, né? O Rivaldo, quando veio, também fazia função de marcação, sem a bola, o Edilson, o Rincon, enfim, tanto é que depois, mais à frente, ele começa a colocar o Rincon de primeiro volante, né, no Corinthians. Bom, e o Tite é aquele cara, né, motivador, muito boas palestras motivacional do Tite. Ele, além de conhecimento tático também, mas o Alex está aí na nossa live e pode até dar o testemunho dele, porque a gente estava junto lá em 2001. A preleção do Tite, cara, para a nossa conquista da Copa do Brasil contra o Corinthians foi espetacular. Foi uma das melhores que eu vivi. Acho que foi fundamental para aquela decisão, para aquele jogo desse. Que a gente empatou o primeiro jogo de 2-2 no Olímpico. Né? Estou vendo o Alex aí, né, Alex? Boa noite, a gente sim. Empatou. Tudo bem, meu irmão? Me ouve agora? Estou falando daquela nossa história lá do Tite, né, como um grande motivador. Né? Aí eu estou lembrando aquela história quando a gente chega no vestiário, ele entrega aquele envelope para a gente. Aí quando cada um abre o seu envelope, dá aquela vontade de chorar, de emoção, porque eram mensagens dos familiares, dos amigos, da galera da nossa infância, cada um, né, com a sua história. E você se prendia, mas quando você olha para um lado, um emocionado ali, o outro emocionado ali. E aquilo mexeu com o nosso brio realmente, nos levou para o campo para fazer o aquecimento no campo, paixão, para a gente já sentir a pressão da torcida do Corinthians, que eram 80 mil corintianos, né? E eles tinham a vantagem do 0-0, do 1-1, porque foi 2-2 o jogo no Olímpico. Então, a partir do 2-2 ia para pênalti, e a partir daí que a gente tinha vantagem, 3-3, 4-4. Então, todo mundo achava que o Corinthians ia ganhar, ia ser campeão. E essa palestra do Tite, essa questão emocional dele, fez uma diferença, tanto é que a gente atropelou, né? 3-1, um dos melhores jogos, né, de time assim, que eu joguei. Né? Eu coloco aí entre os 5 grandes jogos da minha carreira. Foi sensacional.
Então, o Tite é esse cara mesmo, emocional, conhecedor, claro, de parte tática. Ele montou aquele sistema ali quase com 3 zagueiros, jogava o Marinho do lado, jogava o Roger do outro, o Polga mais de livro, ou o Mauro Galvão, o Alex, que entrou no jogo, né, na decisão também. Então, liberava os 2 alas, que eram o Anderson Lima e o Rubens Cardoso. Tinha um primeiro volante, que era o Eduardo Costa, mas o Tinga encostava comigo para organizar o jogo e chegar mais à frente, junto com o Luiz Mário, Marcelinho Paraíba. E tinha um elenco maravilhoso, né? Fábio Baiano, Rodrigo Mendes, muita gente boa naquele elenco. E o Tite já começa com essa coisa também da marcação, às vezes individual, em certos setores, né? Quando entrava no nosso campo, cada um pegava o seu, um comprometimento. Muito bom, muito legal. Queres falar alguma coisa, Alex? Boa noite a todos aí, boa noitezinho. Prazer te rever de novo aí, cara. Tu é um cara muito legal, gente fina demais. Adorei trabalhar contigo. A gente fazia um tempo que não se falava aí. Vamos ver se a gente se falar um pouco mais. Quero contar uma história rapidinha aí para vocês que estão nos assistindo aí. Um dia, num treinamento, cheguei, dei uma chegada no Zinho, Alexandre. Levantei o Zinho para cima. Sabe aqueles dias que tu não tá legal, que tu chega e... Tá enlouquecido, né? Muito bom. Zinho não tinha boca para nada, nunca me esqueço disso, Zinho. E aí, cara, o Zinho ficou quieto, não falou nada. Por que foi, Alex? E eu, pé da vida, sabe quando você tá com problema fora? Tu lembra disso, Zinho? Lembro. E eu tava com os negócios, tava com os problemas, não me lembro o que era também. Eu sei que eu tava estressado pra caramba. E o Zinho ficou quieto, cara, deixou passar, ele com a experiência dele. Depois eu fiquei pensando nisso, Zinho, depois que passou tudo, né? Chegou no outro dia, teve o treino à tarde, ele chegou, aí eu fui pegar minhas coisas para treinar e ele estava pegando as dele bem na hora e ele... E aí, meu amigo, tá mais calmo hoje, ele com aquela tranquilidade, com aquela experiência dele, sabia que eu estava estressado naquele dia, deixou passar o outro dia, daí eu desfazia, desculpa. Eu cheio de vergonha, né? Lembra disso? Lembro. Pô, eu nunca mais me esqueço aí, vou contar essa história para vocês, com a experiência dele, deixou passar um tempo, e aí depois a gente conversou, ele conversou comigo, eu disse, eu tô com uns problemas aí para resolver, e ele, não, mas tenha paciência, as coisas vão acontecer, e eu nunca mais me esqueço disso, cara. Tu, pô, é um cara espetacular, que a gente se espelhava muito, né, cara? Tava falando sobre aquele jogo do Corinthians, eu acho que o primordial também foi a pré-eleição dele, Zinho, mas tu vai lembrar que ele não deixou nós entrar no vestiário, lembra? Ele mandou nós 5 minutos, antes que geralmente a gente já chegava e entrava no vestiário. Ele mandou nós 5 minutos antes pro campo para sentir a pressão, tinha 80 mil corintianos, para a gente voltar já aliviado pro vestiário. Já. Eu nunca também me esqueço disso, cara. Ok, joia.